capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor dará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Veja, irmãos, essas bênçãos do novo céu e da nova terra que tem que ser claro para nós, irmãos. O evangelho da graça, ele consiste não no evangelho do liberalismo, nem no evangelho de obras, mas um evangelho onde que Deus planejou e executou essa obra maravilhosa. Muitas pessoas vão às cartomantes, aos adivinhos, para saber o futuro. Nós temos a palavra de Deus que já nos mostra qual é o futuro, como as coisas vão terminar. O cristão é as únicas pessoas que sabem como tudo vai terminar. Não porque somos melhores que ninguém, pelo contrário. Porque cremos na palavra de Deus, naquilo que está escrito nas Escrituras. Então nós sabemos que o juízo final já aconteceu. Que os inimigos de Cristo, do Cordeiro e da Igreja já foram lançados no lago do fogo. E lá estão ardendo. Nós já sabemos, por tudo que nós lemos nas Escrituras, e estamos aí no Apocalipse capítulo 21, que os remidos já estão na festa das bodas do Cordeiro. Então, esse texto nos mostra o quê? A apoteose da revelação. Nos mostra aquilo que as pessoas buscam nessa terra hoje. O paraíso perdido. As pessoas querem um paraíso na terra. Elas buscam o paraíso na terra. O Evangelho contemporâneo oferece o paraíso na terra. O que nós estamos vendo nas Escrituras, que agora o homem que estava caído, o homem foi glorificado. O projeto de Deus triunfou. O tempo que nós conhecemos, esse tempo cósmico, se converteu em eternidade. O que é a eternidade, irmãos? Onde não existe mais tempo. Não existe mais contagem de tempo. Hoje, muitas vezes, o que nós vemos é que a decadência moral desse mundo, do Brasil onde nós estamos, é porque nem se fala mais sobre céu e inferno. Não se fala mais, não há mais pregações sobre isso. O Evangelho ficou estagnado
no ego, no homem. Só que a pregação sobre o céu, a qual nós estamos falando agora, ela traz profundas lições morais para a igreja. Sabe por quê? Quando você tem os olhos na eternidade, quando os seus olhos estão focados no céu, o que deixa claro são os ensinamentos de Jesus para nós. Jesus alerta para ajuntarmos tesouros no céu. Paulo diz bem claro para nós que devemos pensar no céu. Jesus ensinou que devemos orar: seja feita a tua vontade na terra como no céu. O céu nos estimula à santidade. O céu não é um prêmio para aquilo que você fez aqui, não. O céu é o lugar onde habitaremos com Deus. O céu nos ensina a renunciar agora em favor de uma herança futura. O céu nos livra do medo da morte. O céu nos livra do medo da morte. Sabe por quê, irmãos? Porque o céu é um lugar preparado para aqueles que foram preparados para ele. O céu é um lugar preparado para aqueles que foram preparados para ele. Essa é a maravilha do Evangelho da Graça. Não há dor na terra que o céu não possa curar. Não há nada que você esteja passando ou que eu esteja passando nessa terra hoje que você não vai encontrar a cura no céu. As pessoas buscam tanto a cura, tanto a cura. E se você buscar cada vez mais o céu, você vai ver que a sua cura está cada vez mais próxima. E isso te cura também e te vacina dos falsos profetas, dos falsas profecias, das falsas revelações, dos falsos acordões evangélicos. E aí o que nós aprendemos com isso, com esse texto maravilhoso das Escrituras, irmãos? Que a redenção alcançou não só a igreja, mas todo o universo, todo o cosmos. A natureza está escravizada pelo pecado, como Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 20 em diante. Ela está gemendo, aguardando a redenção do seu cativeiro. Quando Cristo voltar, a natureza será também redimida e teremos um universo completamente restaurado. E é interessante esse texto porque Deus não fala que vai criar novo céu e nova terra, mas vai fazer do velho um novo. O novo céu e a nova terra não são um novo que não existia, mas um novo a partir do que existia. Isaías, no capítulo 65 e 66, ele corrobora com isso. Assim como o nosso corpo glorificado é a partir do nosso corpo, assim será o universo. O céu e a terra serão purificados pelo fogo. Como fala na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. É um texto maravilhoso para nós estudarmos sobre o final dos tempos. E não estou falando em aniquilamento, não. Mas estou falando em renovação. Não é a nova, não é o novo de edição. Porque há continuidade entre o antigo e o novo. Não vai mais existir separação entre o céu e a terra. Veja, no versículo 1 a 3, veja o 3. Então, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu a parte de Deus. O céu e a terra serão a habitação de Deus e de sua igreja glorificada. E aí se cumprirão as profecias de que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Como fala em Abacuque.
Esse tempo não vai durar apenas 1000 anos, mas toda a eternidade. Toda a eternidade. De acordo com Apocalipse 21:3 que nós lemos, a totalidade da igreja glorificada descerá do céu à terra. Ela vem como a noiva do Cordeiro para as bodas, para a grande festa. E nós sabemos isso por quê? Porque a Bíblia conta. Isso você vai achar lá em Apocalipse 19. E assim nós aprendemos que a igreja glorificada não permanecerá apenas no céu, mas passará a eternidade também na nova terra. Nesse texto que nós aprendemos, ele nos traz luz, ele nos mostra, ele fica claro para nós que a morada de Deus já não está longe da terra, mas na terra. Onde Deus está ali é céu. Assim a igreja glorificada estará vivendo no novo céu e nova terra. Então, a despeito dos eventos de cataclísmicos, né, que acompanharão o juízo sobre essa terra, nós rejeitamos o conceito de aniquilação total a favor da renovação com base nos argumentos que a palavra nos mostra, naquilo que a palavra de Deus nos mostra. Como eu disse, a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 13, ele nos mostra isso, dessa renovação, que é o mesmo texto que nos mostra no versículo 1 de Apocalipse que nós estamos lendo. Eles usam o vocábulo kainos e não neos. O primeiro é novo em natureza ou em qualidade. Assim, a expressão novos céus e nova terra significa não a aparição de um novo universo ou de um cosmos totalmente diferente do atual, mas a criação de um universo que, apesar de haver sido gloriosamente renovado, mantém continuidade com o presente, com isso que nós conhecemos. E um segundo ponto, que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, do versículo 20 e 21, afirma que a criação espera com anelo ardente a revelação dos filhos de Deus para ser libertada da escravidão, da corrupção. A que será liberta da corrupção e não alguma criação totalmente diferente. E num terceiro ponto que nos dá segurança disso, que é essa analogia existente entre a nova terra e os corpos que receberemos na ressurreição, como Paulo fala lá na primeira carta, no capítulo 15, no versículo 35 em diante, ele nos mostra, em relação à ressurreição, haverá tanto continuidade como descontinuidade entre o corpo presente e o corpo da ressurreição. E as diferenças entre os nossos corpos atuais e nossos corpos da ressurreição não tiram a continuidade. Serão nossos corpos que serão ressuscitados, e somos nós que estaremos para sempre com o Senhor. Novos, tudo se fez novo, não tudo se fez outro. Então, por analogia, é lógico esperar que a nova terra não será totalmente diferente da presente, mas será a presente terra maravilhosamente renovada. E que fique claro, irmão, se Deus precisasse aniquilar o universo, o cosmo atual, Satanás teria tido uma grande vitória. E Deus revelará a dimensão total dessa terra sobre a qual Satanás enganou a raça humana, então tirará todos os resultados e vestígios do pecado. Satanás foi lançado no lago de fogo, enxofre, e junto com ele a segunda morte. O apóstolo João diz que não haverá mais nenhuma contaminação. E o mar não mais existirá. E isso, quer dizer, é um símbolo. Aqui o mar é o que separa. João foi banido da ilha de Patmos. E quando João diz que o mar já não mais existirá, está afirmando que a nossa comunhão no céu será perfeita, plena, de uma forma eterna.
O mar aqui ainda é símbolo daquilo que contamina, como fala lá em Isaías 57, versículo 20. Também o mar é símbolo daquilo que ameaça a harmonia do universo. Por isso, do mar emerge a besta que perseguirá a igreja. A ausência do mar é a ausência de qualquer coisa que interfira com a dita harmonia. No novo céu e nova terra não haverá mais rebelião, contaminação e pecado. E se você vê alguns comentários, como de Adolf Paul, o maior significado aqui, o local de gestação do satânico, da rebelião contra Deus e sua boa criação. Então, do mar ergueu-se a besta com sua blasfêmia, sedução, perseguição e assassinato, e essa fonte maligna nunca mais jorrará da nova criação. E eu quero ir para o versículo 8, antes de voltar nos outros versículos, irmãos, só para ganhar o contexto. Quem vai ficar fora do novo céu e a nova terra? No versículo 8 deixa claro: vou ficar de fora os que são indiferentes ao Evangelho, aqueles que rejeitaram a Cristo, em qualquer ponto, de qualquer maneira. Os covardes falam dos indecisos, daqueles que temem o perigo e fogem das consequências ao confessar o nome de Cristo. Existem muitos covardes, muitos que negam a Cristo. Apesar de saberem da verdade, preferem não se comprometer. Têm medo de perder os prazeres do mundo. Têm medo de ser perseguidos, têm medo do sofrimento, têm medo de morrer, têm medo que seus entes queridos sofram. Os incrédulos são aqueles que buscam outro caminho para a salvação e rejeitam a oferta gratuita do Evangelho. Os incrédulos são todos aqueles que rejeitaram a Cristo de alguma maneira. Os incrédulos buscam a religião e não a Cristo. Eles buscam a religião para o seu bel prazer, para o seu prazer, para satisfazer o seu eu. Os incrédulos são aqueles que buscam a religião e não a Cristo, que entram pelo atalho das obras, pensando receber através dela a vida eterna. No mundo multiplicam-se religiões e escasseia a fé salvadora. A fé salvadora é uma decisão totalmente humana hoje, cada vez mais escassa. Eu fico vendo as pessoas batendo no liberalismo, mas não existe mais nada liberal do que o homem ter o poder de decisão sobre a fé dele, sobre a salvação dele. Muitos acham que pode fazer o que quiser e no momento final ele pode aceitar Jesus e está tudo resolvido. E eu vejo as pessoas falar da teologia reformada, que a teologia reformada ela incentiva o liberalismo, porque se você foi um escolhido, é porque realmente não entenderam o que é ser um eleito, um escolhido. Por isso que você ouve as coisas mais absurdas do mundo. Mas não existe nada mais liberal do que você afirmar que o homem ele tem um poder de decisão e a qualquer momento, quando ele estiver no leito de morte dele, ele pode aceitar Jesus e está tudo resolvido. Como se fosse algo totalmente dependente dele. Vão ficar de fora todos os que são moralmente corrompidos, que perderam a vergonha e o pudor, se entregaram abertamente ao pecado, aos vícios do mundo. São aqueles que escarnecem da santidade, festejam a desonra, aplaudem o vício, zombam da virtude, vituperam o sagrado, escarnecem de Deus. Os assassinos, que não precisamos nem falar, os impuros são aqueles que se entregam a toda sorte de luxúria, lascívia e perversão moral.
assassinos. Só voltando para fazer um parênteses sobre esses assassinos, hoje as pessoas estão achando normal matar crianças de até 8 meses no ventre da mãe. De uma forma medonha. Em nome do que? Do eu. A indústria pornográfica prolifera de uma maneira assustadora. A infidelidade conjugal cresce de uma maneira vertiginosa. Perderam-se totalmente o temor a Deus. O sexo antes do casamento, em pessoas ainda têm recomendado isso, né? Tem que experimentar antes. O que nós vemos é que a sociedade contemporânea hoje, faz Sodoma e Gomorra sentir-se por demais puritanas. Essa é a realidade, irmão. Demais. Em terceiro lugar, vão ficar de fora os que são religiosamente desobedientes. Os feiticeiros são aqueles que vivem na prática da feitiçaria, ocultismo, espiritualismo. São aqueles que invocam os mortos, os demônios, desprezam o Senhor. São aqueles que creem que são dirigidos pelos astros. São aqueles que são viciados em drogas, a farmaqueia, né, que fala lá em Gálatas capítulo 5. Os idólatras que adoram e veneram e se prostram diante de ídolos e são devotos de santos. E não importa se é santo vivo ou se é santo morto. Os mentirosos. Mas vamos focar, irmãos. O que não vai entrar no céu? As pessoas que não vão entrar no céu, nós já sabemos. Agora, tem algumas coisas que não vão fazer parte do céu, não estarão no céu. O novo céu e a nova terra mostra no versículo 4, irmãos, o seguinte: lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A dor que é consequência do pecado, a morte que é consequência do pecado, a dor física, moral, emocional, espiritual, não vão entrar. Não vão entrar no céu. Não farão parte do céu. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais enfermidade, não haverá mais defeito físico, não haverá mais câncer, não haverá mais cansaço, fadiga, depressão, traição, decepção. O céu por aquilo que é céu, por aquilo que não vai ter lá. Tudo aquilo que nós lutamos contra aqui nessa terra, esperando que nós vencêssemos tudo aquilo que foi dito nesse versículo, é o que é oferecido para nós nessa terra, nós encontraremos no céu. Por isso o céu é um lugar muito melhor. Por isso que o céu é algo desejável do cristão. Primeiro porque Deus estará lá. Faz parte de tudo isso. E é nele que nós vamos achar tudo aquilo que é necessário para nós vivermos com ele. As primeiras coisas já passaram. O que faz parte desse mundo de pecado não vai ter acesso lá. Aquilo que nos feriu e nos machucou não vai chegar até lá. Novo céu e nova terra, não haverá mais lágrimas, não haverá choro nas ruas da Nova Jerusalém. Porque esse mundo, irmãos, que nós vivemos hoje é um vale de lágrimas. Muitas vezes encharcamos o nosso leito com nossas lágrimas, com as nossas dores, com os nossos lamentos, choramos por nós, choramos por nossos filhos, choramos por nossa família, choramos por nossa igreja, por nossa nação. Entramos nesse mundo chorando,
Um bebezinho, quando nasce, a primeira coisa que ele faz é chorar. E saímos dele com lágrimas. Mas o que é? A palavra de Deus nos mostra que no céu não haverá lágrimas. Deus é quem vai enxugar nossas lágrimas. Por isso que eu disse, o mais importante é que Deus vai estar lá. É Ele que vai enxugar nossas lágrimas. Deus é quem vai enxugar essas lágrimas nossas. Não é uma autopurificação. Deus é quem toma a iniciativa. No novo céu e na nova terra não haverá luto nem morte. A morte vai morrer e nunca vai ressuscitar. Ela será lançada no lago de fogo. Ela não pode mais nos atingir. Fomos revestidos da imortalidade. No céu não há vestes mortuárias, não há velórios, não há enterro, não há cemitério, no céu não há despedida. No céu não há separação, não há acidente, não tem morte, não tem hospitais. Na Babilônia se calam as vozes da vida, como fala em Apocalipse capítulo 18, mas na Nova Jerusalém se calam as vozes da morte. Nos dias de hoje vemos muitas vidas caladas, silenciadas. Mas no céu não haverá. E quem vai estar no céu? Quem são as pessoas que vão estar no céu? Veja no versículo 2. E também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. A noiva adornada para o seu esposo é quem vai habitar o novo céu e a nova terra. E esse versículo ele é tão maravilhoso, irmãos, porque ele fala que a noiva adornada para seu esposo. A noiva adornada. Então mostra que a noiva foi preparada para isso. E quem nos prepara senão Deus? E quem nos preparou e nos guardou em perseverança senão Deus, senão o Espírito Santo para seu esposo? Essas pessoas é quem vai habitar no novo céu e nova terra. A igreja glorificada, composta de todos os remidos, de todos os lugares, de todos os tempos, comprada pelo sangue do Cordeiro, amada pelo Pai, selada pelo Espírito Santo. É a cidade santa, a Nova Jerusalém, em contraste com a grande Babilônia, a cidade do pecado. A grande Babilônia é a cidade do pecado. A Nova Jerusalém é a cidade santa. Ela é a noiva adornada para o seu esposo, em contraste com a grande meretriz. O Senhor só tem um povo, uma igreja, uma família, uma noiva, uma cidade santa. E essa cidade desce do céu, é do céu, vem de Deus, como nós lemos. Não se constrói de baixo para cima, não se constrói da terra para o céu como a Torre de Babel, mas do céu para a terra. A obra sempre é de Deus. A obra sempre é de Deus. Toda a construção que partia da terra para cima levou a Babilônia. Nunca a cidade de Deus. Nunca a cidade de Deus. Toda obra humana não leva para Deus. A Babilônia tentou chegar ao céu por seus esforços e foi dispersa em Babel. Mas a cidade santa vem do céu, tem sua origem no céu, foi escolhida, chamada, amada, separada, santificada e adornada por Deus para o seu filho, para o esposo, para o noivo. Deus é o seu arquiteto e construtor. Como fala em Hebreus, no capítulo 11. É Deus que arquitetou, é Deus que construiu. Não sei se vocês conseguem perceber a diferença do Evangelho da Graça. O Evangelho
da graça para o evangelho meritório. Essa noiva foi adornada para seu esposo. O próprio noivo a purificou, a lavou, a adornou para que a noiva fosse apresentada a ele pura, santa, imaculada, sem ruga e sem defeito. A noiva foi amada, comprada, amparada, consolada, restaurada e glorificada. Você acha que o homem tem capacidade para isso? Nem Adão, na sua forma de perfeita, conseguiu. Você acha que nós, na nossa forma caída, conseguimos com nossa própria força, com a nossa própria perseverança, com a nossa própria santidade? E o que João nos mostra por que a noiva vai morar no céu. Veja o versículo 6 e o versículo 7, irmãos. Disse-me ainda, tudo está feito. Tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Veja, irmãos, a igreja, a noiva do Cordeiro, vai estar no céu e na nova terra, porque Deus completou toda a obra da redenção. Foi Deus. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Não divide, não te dá uma partinha, não dá nenhum porcentagemzinha. Não há sinergismo nisso. Veja que o apóstolo escreveu, feito está. E essa é a terceira vez que Cristo usa essa expressão. Lá em João 19:30, ele também fala, o preço da redenção foi pago. Apocalipse 16:17, o flagelo final na segunda vinda de Cristo. E Apocalipse 21:6, quando Cristo houver de entregar a Deus Pai o reino. Tudo está feito. Tudo está feito. Tudo provém de Deus. Não há aqui nenhum sinergismo. Não há cooperação humana. Não cooperamos com Deus para a nossa salvação, em hipótese alguma, de modo algum. Ele fez tudo, ele planejou, executou e aplicou a salvação. Deus é o começo e o fim, o alfa e o ômega. De eternidade a eternidade ele está comprometido com a nossa salvação. Essa é a maravilha do Evangelho da Graça, irmãos. A igreja, a noiva do Cordeiro, vai estar no novo céu e na nova terra por causa da graça de Deus. Veja na parte B, os sedentos bebem de graça da água da vida. Todos que têm sede podem saciá-la. Todos que buscam encontram. Todos que vêm a Cristo, Ele os acolhe. Não por seus méritos, não por suas obras, mas pela graça. É de graça. De graça a água da vida. A igreja, a noiva do Cordeiro, vai estar no novo céu, na nova terra, porque permaneceu fiel. Veja, irmãos, versículo 7, o que fala. O vencedor dará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Todo cristão deve lutar diariamente contra o pecado, contra o diabo, contra o mundo. O vencedor é o que crê, o que persevera, o que põe a mão no arado e não olha para trás. Você acha que tem alguma chance de você fazer isso sem uma obra do Espírito Santo em sua vida? Veja, irmãos, para ir terminando, o apóstolo Paulo nos oferece, nos mostra algumas razões. Porque o novo céu e a nova terra serão lugares de bem-aventurança eterna. Porque a vida no novo céu e na nova terra será como uma festa de casamento que nunca termina. Veja, as bodas, elas têm algumas fases. Uma delas é o compromisso, outra a preparação,
outra a vinda do noivo, depois a festa. O céu é uma festa com alegria, celebração e devoção, porque nós exaltaremos para sempre o noivo, estaremos para sempre com ele. Deleitar-nos-emos em seu amor, ele se alegrará em nós como o noivo se alegra da sua noiva, e essa festa nunca vai acabar. Em outro ponto, porque é bem-aventurado, é maravilhoso estar no céu, porque Deus está envolvido nisso. A presença de Deus nos envolve. O céu é céu porque Deus está presente. Não há nada que possamos buscar senão a presença de Deus, estarmos próximo dele e sermos como ele é e vermos como ele é. Depois que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, Deus não habita mais no templo, mas na igreja. Na igreja como o seu corpo, na unidade do Espírito Santo. O Espírito Santo que enche não o templo, não o lugar, mas os cristãos. Agora nós somos o santuário onde Deus habita, agora somos um reino de sacerdotes e veremos Cristo face a face. Veremos como Ele é. Ele vai morar conosco, não vai mais haver separação entre nós e Deus. Seremos um com Ele. A glória do Senhor vai brilhar sobre nós. O Cordeiro será a lâmpada da cidade santa. Não vamos precisar do sol. Haverá uma profunda comunhão com Deus. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus. E aqui caem as divisas de Israel étnico, como das denominações religiosas. Lá não seremos um povo separado, segregado, departamentalizado, para ficar melhor o português. Lá não tem denominação, não tem nome de igreja, não tem onde você frequenta, que a sua é melhor, mais bonita ou não. Se você frequenta embaixo de uma árvore, não importa. Ninguém vai para o céu por causa de estar frequentando um local, mas por causa de Cristo. Seremos a igreja, a noiva, a cidade santa, a família de Deus, o povo de Deus. Jesus disse que o céu é a casa do Pai e o nosso lar. Como fala lá em João capítulo 14. Nós vamos encerrar com ele. E lá no céu nós vamos desfrutar plenamente da nossa filiação. A igreja é a noiva do Cordeiro e filha do Pai. Tomaremos posse da nossa herança incorruptível. Desfrutaremos das riquezas insondáveis de Cristo. Seremos cordeiros com Ele. Seremos filhos glorificados do Deus Todo-Poderoso e reinaremos com o Rei dos Reis. Tem um comentário de Warren Wiersbe, a qual eu gosto muito de ler. Ele fala que podemos ver nesse parágrafo uma síntese da gloriosa verdade. A primeira revelação, a cidade de Deus. A segunda revelação, a habitação de Deus. A terceira revelação, o mundo de Deus renovado. E a quarta revelação, o trabalho de Deus totalmente validado. Uma quinta revelação, o trabalho de Deus terminado. A sexta revelação, a última bênção. E a sétima revelação, a última maldição de Deus. Que é o versículo 8. E nós, irmãos, é algo maravilhoso, porque eu tenho que fechar essa pregação com João capítulo 14. É isso que nos traz a confiança do Jesus prometeu. Se você tem dúvida, nenhuma palavra de Cristo caiu por terra. Em João capítulo 14, ele fala assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. O que nós vemos em Apocalipse? Que ele preparou o lugar.
E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A maravilha do céu, irmãos, é que Jesus estará conosco. E para aqueles que amam a Cristo, amam a sua vinda, a sua chegada e a sua presença, isso vai bastar para nós. Se o céu não tivesse nada daquilo que nós relatamos, tivesse só a presença de Cristo, já bastaria para nós. Ele vai lá, Ele mesmo vai voltar e vai nos receber para Ele mesmo, para que onde Ele estiver, nós estejamos juntos com Ele. Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.